Graça e paz, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui, né? Iniciando mais uma escola dominical. Eu quero agradecer a Deus nesse momento, Senhor, pela oportunidade de nós podermos estarmos na Sua presença, podermos estar firmes na palavra de Deus. E a gente vai dar continuidade ao estudo do livro de Tiago. E só que antes eu gostaria de orarmos, né? Buscarmos ao Senhor, a face do Senhor, para que Ele venha nos instruir. Que a aula de hoje possa trazer resposta ao seu coração e direção para a nossa vida. Querido Deus e amado Pai, nós queremos te bendizer, Senhor da glória, neste dia. Senhor, este dia que o Senhor fez para nós, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Obrigada, Deus, porque estamos de pé. Obrigada porque a Tua palavra tem nos sustentado. Obrigada, Deus, porque nós temos, Senhor, fluído, Senhor, na Tua presença, Pai. Obrigada por todas as orações respondidas. E, Senhor, e nesta hora nós queremos te pedir que o Senhor venha falar conosco através da Sua palavra. Que não seja eu, mas seja o Teu Espírito, ó Deus. Senhor, convém que nós venhamos a diminuir e que Tu apareças, ó Pai. Que a palavra ministrada hoje tenha resposta, traga resposta na vida dos Teus filhos, possa trazer direção em tudo quanto nós necessitarmos. É o que eu te peço, ó Deus, desde já eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, a gente hoje vai ler o livro do apóstolo Tiago, capítulo 3, o versículo 1 ao 5. Eu gostaria hoje de nós dividirmos esse texto, né? Vamos falar um pouco hoje de uma parte e na próxima semana nós vamos dar complemento. O capítulo 3, o início dele, do 1 ao 12, fala sobre o domínio da língua. Então, hoje nós vamos falar do versículo 1 até o versículo 5 e na próxima semana nós vamos dar continuidade. Diz assim a palavra do Senhor, Tiago, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Amém? Bem, relembrando, né, que o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele era pastor da igreja de Jerusalém e ele estava ministrando a judeus convertidos. Então, nos dá um entendimento de que havia muitas práticas, né, ainda do judaísmo dentro dessa igreja, e a forma que Tiago entendeu de instruir essa igreja foi através dessa carta. E aí ele vem desde o capítulo 1 dizendo que nós precisamos, né, sermos praticantes da palavra, que a gente tem que ter uma religião pura, de não fazer acepção de pessoas, que nós precisamos ter fé, mas também exercitar essa fé através das obras. Né? E agora a gente vai falar sobre o poder da língua. E eu acho interessante que, assim, a gente sempre leu esse capítulo e a gente sempre, assim, só viu essa questão da língua, do falar, na questão de fofoca, na questão de obras da carne. Mas, quando nós paramos para prestar atenção nesse texto, do versículo 1, ele tem um endereço, de fato, primeiro, né, para alguém. E aqui ele está falando assim, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. Aí ele está dizendo para aqueles que desejam instruir, para aqueles que desejam ensinar,
para aqueles que desejam estar num patamar um pouquinho maior. E aí o conselho para esses tais é que não almejassem ser mestre. Sabe, amados, porque ser mestre não é para qualquer um. Para os judeus, ser mestre era uma posição de destaque, era uma posição de prestígio, de visibilidade, era quase que ter poder sobre os demais. E só que quando Jesus nos chama, não é para isso. Quando Jesus nos chama para ser mestre ou líder, estar numa posição de estar atuando na sua obra, não é para ter prestígio, não é para ter destaque, não é para ter visibilidade. Jesus nos ensinou isso de uma forma muito clara quando ele, nos seus últimos momentos com os seus discípulos, antes dele ir para o Getsêmani, ele pegou uma toalha, amarrou sobre os seus lombos e lavou os pés dos discípulos. Ele, sendo mestre, ele serviu. Então, o que o apóstolo Tiago está falando aqui para esses homens e mulheres, né, de uma forma geral, não queiram ser. Sejam aquilo o que Deus os chamou para ser. E muitas das vezes nós encontramos, né, dentro da casa do Senhor, pessoas, nós mesmos, né, que nós estamos dentro desse contexto, de que às vezes a gente acha que pode ser alguma coisa. Né? Às vezes nós deparamos com pessoas que dizem assim, eu quero ser. Eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo nesse momento, seja aquilo que Deus quer que você seja. E aqui, quando o apóstolo Tiago fala dessa maneira, há um questionamento, no meu entendimento. Qual é a sua motivação? Por que você quer ser mestre? E aí ele diz assim, olha, porque sabendo que para nós haverá um duro juízo. A gente vai falar sobre esse juízo lá no finalzinho, sabe? E aquele que instrui, ele coloca primeiro o seguinte, que para você ser mestre, você não pode tropeçar. Como assim que eu não posso tropeçar? O que é o tropeço? Tropeço é quando eu me perco, né? Quando eu estou indo muito bem caminhando, vamos fazer assim uma alegoria, estou indo muito bem caminhando, de repente eu acabo tropeçando em algo, eu me deparo com um obstáculo. E aí ele diz assim, que nós tropeçamos em muitas coisas. E quais são os obstáculos, né, da nossa vida? Em que a gente tropeça? Nós tropeçamos no agir, no nosso exemplo. E aí é uma coisa que eu sempre falo, nos momentos não só de ensino da palavra, mas nas pregações, no meu dia a dia, que a nossa palavra, melhor dizendo, o nosso exemplo, a nossa maneira de agir fala muito mais do que as nossas palavras. Eu sempre digo que quando eu vou falar do amor de Deus para alguém, antes dessa pessoa me ouvir, ela me vê. Ela vê o meu exemplo, ela vê o meu testemunho. E aí aqui o apóstolo diz assim, que nós tropeçamos em muitas coisas. E uma das coisas que aquele que é mestre tem que evitar de tropeçar é no seu agir, é no seu testemunho. Nós tropeçamos no nosso pensar. Tropeçamos tanto, queridos, que o apóstolo Paulo, ele escreve assim, que nós devemos levar o nosso pensamento cativo ao senhorio de Cristo. Ou seja, muitas das vezes nós nos perdemos. Muitas das vezes aqui dentro, na nossa mente, existe iniquidade. Ou seja, às vezes nós pecamos de uma forma muito premeditada, né? Os nossos pensamentos saem muito fora dos propósitos de Deus. Nós também precisamos não tropeçar nisto. Nós temos que ter cuidado no tropeçar, no falar. E aqui ele diz assim, se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Eu não tropeçar no falar, fala para nós que nós devemos falar corretamente, mas também é no momento certo. E também precisamos entender que nós não podemos dizer o que não devemos. E aí, isso nos coloca numa situação muito difícil, muito complicada, né? Porque
muitas das vezes nós não dominamos a nossa língua. Muitos de nós, às vezes, achamos assim, que eu sou sincero, sabe, queridos? E eu aprendi com meu pai, que é uma pessoa assim bem rude, vamos colocar assim, que é uma pessoa que não tem muito estudo, que meu pai sempre dizia assim, sempre diz para mim assim, que excesso de sinceridade é falta de educação. Então, às vezes nós tropeçamos também, sabe, no falar. E a gente, quando você quer ser mestre, você tem que dominar muito bem a sua língua, sua maneira de falar, sua maneira de tratar os outros. Então, às vezes, aí eu fico pensando, por que Tiago escreveu isso? Não queira ser mestre. Não queira. Porque haverá um juízo muito grande sobre aqueles que estão nessa posição. Porque nós, querendo ou não, aquele que é mestre, aquele que é líder, ele é um influenciador, sabe? Ele é aquele que leva as pessoas a atitudes, muitas das vezes. Então, se você quiser ser mestre, você tem que estar muito bem pautado na palavra de Deus, porque é pela palavra que eu preciso influenciar as outras pessoas. Eu preciso influenciar as outras pessoas através de costumes, de posturas que diz respeito à palavra de Deus. Então, se eu quero ser mestre, se você quer ser mestre, se você quer ser líder, se você quer ser qualquer coisa na obra de Deus e para Deus, eu preciso aprender a refrear minha língua. E não é somente com a fofoca, mas até mesmo naquilo que eu ministro na vida das outras pessoas. Eu preciso entender que é Deus que me usa e que me capacita. Porque aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós falamos, vai influenciar de uma forma muito direta a vida das pessoas. Principalmente a vida espiritual, já que nós estamos falando de palavra de Deus, né? Então, aqui o apóstolo Tiago ele fala assim, se alguém não tropeça em palavras, esse tal é perfeito. Ou seja, esse tal é maduro, alcançou a maturidade. E é isso, é um dos requisitos para que, se eu quero instruir a outros, eu preciso primeiro adquirir essa maturidade na minha vida. Eu preciso estar firmado na rocha. Eu primeiro preciso entender quem é Deus na minha vida. E aí sim, né, eu vou ter condição de instruir a outros. E diz aqui também que esse tal, ele também é poderoso. Por que é poderoso? Aí nós fomos lá meditar, porque ele tem domínio próprio, sabe? Ele alcançou o nível, né? Ele conseguiu buscar uma parte do fruto do Espírito sobre a sua vida, sabe? Se ele consegue refrear a sua língua, se ele consegue ter um bom entendimento daquilo que Deus tem falado, se ele consegue respeitar o próximo, se ele consegue viver de acordo com a vontade de Deus, e aqui o apóstolo diz que ele é poderoso, quer dizer que ele tem domínio próprio. Então, se nós quisermos ser esses mestres, dominando a nossa língua, e sermos maduros e poderosos, nós precisamos buscar o domínio próprio. E aí aqui, Tiago, ele faz uma analogia de duas coisas, né? O freio na boca dos cavalos e o leme, que direciona um barco grande. E aí, esse por freio diz assim que faz com que o cavalo nos obedeça e nós conseguimos dirigir todo o seu corpo. E aí nós vamos buscar a palavra de Deus que diz assim que nós, servos do Senhor, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Esse tem que ser o freio na nossa vida, sabe? Falar, viver guiado pelo Espírito de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina isso. E o leme, né, que fala aqui que uma nau ou um navio, que é tão grande e é levado por ventos impetuosos, mas um leme tão pequeno consegue dirigir ele segundo a vontade daquele que o governa. E a pergunta para nós hoje é, quem é que dirige nossas vidas? É só o vento
ou é Deus que tem governado? Então, tudo isso é questão de nós pararmos e analisarmos para saber se estamos prontos para esse chamado, né? Ou para esse desejo que nós temos de liderar, de ensinar, de levar outros. Aí você pode dizer assim, mas irmã Jaqueline, é tão contraditório o que você está falando, porque a Bíblia diz, né? Jesus falando lá em Marcos 16, diz assim, que nós devemos ir fazer discípulos. Sim, né? O apóstolo Paulo, ele também, em todo tempo, ele nos instrui a nós levarmos outras pessoas a Cristo. Sim, esse é o papel de todo cristão, de levar outras pessoas a Cristo, de ensinar a palavra, sabe? Mas tudo isso, a gente tem que agregar todas essas coisas. Viver guiado pelo Espírito, dominando o nosso interior, tendo domínio próprio, sabe? E não querer ser além daquilo que Deus tem nos chamado. E aí, eu quero lembrar aquilo que está escrito lá no versículo 1, a parte B, dizendo assim, sabendo que receberemos mais duro juízo, né? Ou seremos julgados por isso. Haverá severidade na nossa vida. Quando Deus assim nos julgar, e aí, né, julgando para a questão de salvação, julgando segundo as nossas obras, aí haverá severidade nisso, sabe, amados? Então, a gente tem que ter cuidado com aquilo que nós pedimos, com aquilo que nós desejamos, porque o Senhor irá julgar a forma como nós temos feito a obra dele. Lucas, capítulo 12, versículo 48, a parte B, diz assim, a quem muito é dado, muito será cobrado. Né? Então, que você tenha isso na sua mente quando nós buscarmos a Deus, requerendo de Deus algumas coisas. Que haja domínio de Deus sobre a nossa vida. 1 Pedro capítulo 5, versículo 17, diz assim, que o juízo de Deus começará pela sua casa. E às vezes a gente acha que o juízo, que Deus vai julgar o mundo, que Deus vai fazer, vai acontecer, mas vai começar por nós. E aí, todo aquele que está sob esse domínio de Cristo, sobre essa vida que Deus tem assim nos chamado, todo aquele que tem requerido ser mestre e que Deus o colocou nessa posição, faça com esmero, faça com diligência, faça com amor, para que quando o juízo vier, né, a gente possa estar bem diante do Senhor, porque aqui Tiago diz que haverá um duro juízo. E lembrando mais uma vez que aquele que busca tal coisa, ele é formador de opinião. Então, que a sua vida esteja pautada na palavra de Deus. Porque aí eu vou ter condição, eu e você vamos ter condição de instruir outros dentro da vontade de Deus. E essas pessoas, elas podem até se desviarem mais adiante, mas o importante é que você fez o seu papel, você fez aquilo que Deus te chamou para fazer. Que você busque isso do Senhor, busque o exemplo de Jesus, que tudo que ele fazia, ele sempre usava a palavra. Ele foi tentado no deserto, ele usou a palavra. Ele, em todo tempo, ele usou a palavra de Deus. Ele citava, principalmente no livro de Mateus, a gente vê muito isso, Jesus fazendo isso, né? Citando a palavra de Deus, porque a vida dele, ele era o próprio verbo vivo. E a gente precisa estar com a nossa vida pautada na palavra. Então, o versículo 5 diz assim, a língua é um pequeno membro, que ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. E esse membro ele tem um hábito de se gloriar. Então, quando se Deus te chamar para essa posição, sabe? Glorie-se no Senhor, como o apóstolo Paulo nos ensina. Se eu tenho que me gloriar, eu preciso me gloriar no Senhor, porque todas as coisas é dele, por ele, para ele. A ele seja a honra, glória, louvor e adoração. Que não seja a nossa vontade, mas que seja a vontade de Deus na minha e na sua vida. Então, que nessa manhã, essa palavra de Deus possa ficar dentro do seu coração e que você busque em Deus qual é o teu chamado, qual é a posição e que todo o seu corpo seja governado por Cristo. A sua mente, o seu espírito, a sua alma seja direcionada pelo Senhor.
Que Deus os abençoe para a glória de Deus Pai. Amém?